Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. É uma alegria, como todas as terças-feiras, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos o nosso estudo que serve como uma preparação espiritual, serve também para compreendermos melhor a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita, e nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os benfeitores, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, que vamos criando essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor. Boa noite, Lucimárcia, seja muito bem-vinda, Mariana Fosati e todos esses amigos tão queridos, Márcia Craveiro, vão chegando, os amigos vão chegando devagarinho e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente para podermos fazer o nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Pedro Balalai, e nós, mais uma vez, aqui com o livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir numa página, vamos ver qual a mensagem que vai chegar para nós e nós vamos fazer uma leitura breve. Boa noite, Ana Eliane. Nós abrimos na mensagem 115, Armai-vos. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vamos repetir o que Paulo escreve aos amigos da igreja. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam, senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E, lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Amigos, vamos orar. Agradecer a Jesus, a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado. Nesse momento, abrimos nossos corações para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita e pedimos, Senhor, toca-nos com a Tua mensagem de amor e de esperança, para que possamos nos fortalecer, sentindo todo o amparo divino em nossas vidas. Sê conosco, Senhor.
agora e sempre. Muito obrigado, Pai. Que bom. Boa noite, Sandra Fernandes. Boa noite, Inês Luchese. Boa noite a todos esses amigos e amigas tão queridas que fazem parte da família do SEAC de Olambra. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje é 2 de agosto de 2022. Mais um mês se inicia, mais um mês de esperança, mais um mês de trabalho no bem, rogando a Jesus que nos sustente para que possamos buscar sempre o caminho do amor, o caminho da fraternidade. E vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados, felizes os que são misericordiosos. Hoje nós vamos dar continuidade com o item 11 do capítulo 10. E o subtítulo desse item 11 é: não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa passagem é forte. Não julgueis. Se nós não somos juízes, se nós não estamos na posição de um juiz, nós não podemos julgar. E mesmo o juiz, ele vai julgar de acordo com as provas que existem nos autos do processo. Ele não vai julgar da cabeça dele. Não, ele vai se basear nas provas e vai se utilizar da lei. Mas nós, muitas das vezes, gostamos de julgar. Mas nós não gostamos de sermos julgados. E Jesus nos ensina: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Allan Kardec se utiliza dessas duas passagens que se encontram no Evangelho para trazer para a nossa reflexão. Ele pega uma passagem de Mateus e uma passagem que se encontra em João. Em Mateus, ele seleciona o capítulo 7, versículos 1 e 2, quando Jesus assim se pronuncia: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados, conforme houverdes julgado os outros. Isso é muito importante, refletirmos no que Jesus nos ensina. Se nós formos julgar, nós temos que estar preparados também para sermos julgados, porque nós seremos julgados com o mesmo peso. E ele continua dizendo: empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Kardec seleciona também mais outro trecho do Evangelho, agora de João. De João é o trecho do capítulo 8, versículos 3 a 11, e que é uma passagem muito impactante, que acredito que todos que estão aqui conosco já ouviram essa passagem que se encontra no Evangelho de João, e assim começa a narrativa. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora,
Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? O povo, naquela época, os hebreus seguiam o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Logicamente que naquela época não se falava Antigo Testamento, se falava a lei, a Torá, e eles, os hebreus, seguiam a lei e os profetas. E eles vieram, os escribas e os fariseus, com intenção de ver como Jesus reagiria. Trouxeram aquela mulher que foi surpreendida em adultério e queriam saber qual a conduta, como que Jesus reagiria perante isso. Porque se Jesus fosse contra Moisés, contra a lei, eles teriam motivo para criticá-lo. Como? Esse homem que se diz seguidor das leis está contra Moisés, está contra a lei que vem seguida pelos nossos antepassados até hoje. Qual era o objetivo deles? Eles diziam isso para tentarem a Jesus e terem de que o acusar. Eles não sabiam, logicamente, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o governador espiritual do nosso orbe, que Jesus conhecia cada um na intimidade do ser, sabia de antemão o que eles desejavam, mas eles vieram com essa intenção para poder acusar Jesus. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Se abaixou ali na terra, lembrando, né, poucos eram os lugares que tinham calçamento, ele ali na terra começa a escrever. Mas eles não se deram por satisfeito, continuam insistindo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse. Aí Jesus se levanta, se dirige para aqueles que ali estavam, os escribas e fariseus, que vieram em grupo, e coloca para eles: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que vocês acham que aconteceu? Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. No livro, salvo engano, Boa Nova, ou Primícias do Reino, agora tem dúvida, eles comentam com relação a essa passagem, dizendo: Jesus ali começa a escrever no chão, na terra, hipócritas, adúlteros, começa a escrever. E aqueles, quando Jesus diz quem estiver sem pecado, quem começa a sair primeiro? Os mais velhos, porque em geral, quanto mais se vive, mais condições temos de nos equivocar, de cairmos no erro. Então, os mais velhos começam a se retirar primeiro. E fica somente Jesus e aquela mulher, colocada ali no meio da praça. Então, levantando-se,
perguntou-lhe Jesus. Aí Jesus se levanta, se dirige para aquela mulher. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Jesus se dirige àquela mulher, não a condena, mas também não é conivente. Ele diz, eu não te condeno. Ele sabia tudo que se passava no íntimo daquela mulher. Se ela adulterou, não foi sozinha, mas ele coloca para ela, no futuro, não tornes a pecar. Pecar quer dizer errar o alvo, pegar um caminho equivocado. Não tornes a fazer o que você fez agora. Kardec, agora no item 13, porque nós iniciamos capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, que foi a passagem de Mateus, o item 12, que foi a passagem que se encontra em João, e agora vem os comentários do codificador. Ele nos traz a seguinte reflexão. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que de nós absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Kardec reflete em cima do que Jesus já havia colocado de uma forma muito direta. Nós não devemos julgar. Estamos aqui, todos nós, nesse processo de aprendizado. Somos, com raras exceções, espíritos altamente endividados. Se não temos dívidas, comprometimentos, entre aspas, pecados, da atual reencarnação, temos de outras. Nós erramos por atacado. E vamos quitando os nossos débitos a longo prazo. É igual comprar uma casa própria e levar 30 anos quitando essa casa. Aqui no Brasil até não está tão ruim. Eu estava vendo um documentário, na Inglaterra, a pessoa leva às vezes 50 anos pagando por uma casa. Então, a pessoa se endivida, precisa depois quitar aquele débito. Vai ao banco, conversa com o gerente renegocia aquela dívida. Deus age assim conosco. Na sua infinita bondade, misericórdia, amor, Ele nos dá oportunidade para que possamos quitar. Porque muitos podem pensar assim, mas que isso, eu na atual existência, eu sou uma pessoa boa, correta, honesta, não faço mal a ninguém. E porque eu passo por certas provas, por certas dificuldades,
em várias áreas, ou no meio do trabalho, na sua condição de se manter financeiramente, ou no meio do relacionamento afetivo que nunca prospera, e aí a pessoa diz, não, Deus não me ama, porque afinal de contas eu estou passando por essas provas e eu sempre fui uma pessoa boa. Que ótimo, que ótimo. Por quê? Provavelmente nós já estamos avançando, estamos evoluindo, estamos deixando para trás o homem velho. Porque provas, expiações só acontecem quando precisamos passar por elas, porque Deus é perfeição absoluta. Ele não permitiria que passássemos por alguma coisa que não precisássemos. E Kardec, ele vem dizendo que precisamos ser indulgentes, porque nós vamos querer também que o outro seja indulgente conosco quando nós nos desviarmos, quando nós, porventura, nos equivocarmos. E ele prossegue. O reproche, lançado à conduta de outrem, pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa, nunca, este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Ele diz, o reproche, reprovar, às vezes é necessário. Por isso existe a lei humana, a lei divina é perfeita, mas existe a lei humana, existe os órgãos qualificados para isso. Ele diz, o reproche, recriminar, às vezes a conduta de outrem, pode ser necessário, até para se evitar um mal maior. Às vezes pode ser até louvável, em certas ocasiões, às vezes até um dever, porque um bem pode daí resultar. Se nós tomamos conhecimento que um malfeitor está praticando alguma conduta que está prejudicando a sociedade, prejudicando outras pessoas, é dever nosso avisarmos as autoridades, aquela pessoa que assim está agindo, infelizmente, vai precisar ser separada do meio social, vai ter que responder, muitas das vezes, a um processo onde será condenado. É uma situação diferente. Jesus e nem Kardec está aqui sendo conivente com o erro, com o mal. Agora, quando Kardec diz, a pessoa não tem intenção de reprimir o mal, mas ele tem intenção de desacreditar a pessoa, ele tem a intenção de denegrir a imagem daquela pessoa. O que ele vai julgar não vai trazer nenhum benefício. O único benefício que ele tem é da maledicência, entre aspas, a chamada fofoca, é a maldade. Nessa situação, a pessoa não deve nunca agir. E Kardec prossegue, não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio,
Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o Espírito vivifica. Nós sempre falamos isso, nós somos sempre até repetitivos, mas justamente para termos muito cuidado. Porque se nós lermos o Evangelho, lermos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, de uma forma literal, nossa, nós vamos sair cometendo atrocidades. Porque lá no Antigo Testamento dizia para matar até o próprio filho que fosse desobediente. Então nós temos que ler, mas com esse cuidado, com esse critério, com essa cautela. Quando Jesus diz não julgueis, não quer com isso, Jesus está dizendo, olha, deixe tudo à vontade, podem cometer todas as atrocidades, os crimes que quiserem cometer, e ninguém deve interferir. Não é isso. E é o que Kardec reforça quando diz aqui, não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o Espírito vivifica. Mas ele prossegue, Kardec, dizendo, não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. Quantas vezes ele se manifestava dizendo hipócritas e dava aquela chamada firme. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária. Aquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Jesus, inclusive relatado ali por Mateus, ele vem falando dos escribas, dos fariseus. Então essas pessoas que tinham cargos, que tinham uma posição na sociedade, que estavam investidos de um poder, eles tinham que ser o exemplo de moralidade. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Isso é muito importante. Se nós queremos ser respeitados, seja por quem for, desde um bebezinho até um ancião, nós precisamos ter autoridade moral, darmos o exemplo. Ele diz, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Irmãos e irmãs queridas, são 20h26. Aproveitando, cumprimentando a Márcia Buani, seja muito bem-vinda, Márcia, Sueli, Arnaldo, Eudócia, todos esses amigos queridos que estão sempre conosco. Faltam apenas 4 minutinhos para a nossa reunião de vibração e irradiação. A nossa reunião de vibração é uma reunião à distância, não é ao vivo.
É uma reunião toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. É uma reunião de tratamento. Nós acolhemos os nomes que chegam à nossa casa, tanto dos irmãos encarnados quanto dos irmãos desencarnados. E nós fazemos uma vibração, uma irradiação por todos esses nomes que chegam. São dezenas de nomes que recebemos semanalmente. Quem desejar encaminhar algum nome para fazer parte do tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós passaremos todas as orientações e a partir da próxima terça-feira a pessoa passará a fazer parte do atendimento. Aí nós aproveitamos para lembrar a vocês que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos cerca de 900 vídeos, palestras, estudos, e temos vários cursos. Então, vamos entrar no nosso canal do YouTube, vamos nos inscrever, vamos compartilhar, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Mas, irmãos, anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação ou encaminhar algum nome para a reunião de tratamento. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99-341-6316. 1999-341-6316. Daqui a 2 minutinhos, a equipe de trabalhadores dos 2 planos da vida estarão reunidas em nome do Cristo para podermos fazer a nossa reunião. Paz a todos, até domingo às 20 horas, no Evangelho no Lar, pelo Facebook, pelo Instagram. Um beijo no coração de cada um de vocês.